Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Casa Vermelha para uma edição do nosso bate-papo. Dessa vez tendo a honra de receber o Luiz Bernardo, que é militante do movimento negro aqui no estado do Ceará, foi coordenador para políticas de igualdade racial na gestão da prefeita Lisiane Lins e coordena a rede Quilofé de economia de negros e negras do estado do Ceará. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa edição do nosso bate-papo ela é motivada em razão do dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, data do aniversário de morte, do Zumbi dos Palmares, ícone do movimento negro no nosso país. E temos o privilégio então de receber o Bernardo para bater esse papo. E eu queria começar, Bernardo, te perguntando, em tempos de golpe, de retrocessos antidemocráticos no nosso país, a quantas anda o enfrentamento do racismo, a promoção da igualdade racial no Brasil? Como é que você está vendo nesse momento essa luta, que é uma luta secular? Bem, no primeiro momento, boa tarde. Eu gostaria de lembrar que esse 20 de novembro, aqui para nós, é um dia bastante importante, porque a gente está trazendo para o debate, inclusive isso vai acontecer agora dia 20, no nosso encontro no Centro Dragão do Mar, a década instituída pela ONU, a década da afrodescendência aqui no Brasil, na Afro-Latino-América e no Caribe, que foi uma conquista a partir do debate da Conferência de Durban em 2001 e faz parte da política internacional de promoção da igualdade racial, das políticas contra o racismo, e um momento extremamente importante tirar da gaveta essa década, porque ela é internacional, e convergir para esse momento que você colocou agora, um momento onde o governo golpista brasileiro desmonta totalmente as políticas construídas nesses últimos 16 anos, nesses últimos 13 anos, pelo nosso governo petista, começa em 2003, atendendo essa grande demanda histórica do movimento negro brasileiro. Inclusive a coordenação de políticas públicas para a igualdade racial não foi tinha status de ministério anteriormente. Sim, e uma das primeiras medidas foi foi exatamente... É o que eu estou colocando no momento, foi totalmente desmontado, a ponto de hoje, por exemplo, eu ter recebido informação, me perguntaram como é que se fazia para conversar com a CEPIR nacional, e eu tenho tentado, e as pessoas têm tentado, nem os telefones não se atendem mais, então, ou seja, a gente não sabe desestruturou a política. Totalmente, E essa coisa, como é uma reação em cadeia, a gente sabe que na maioria dos estados que não tinha uma política dessa forma bastante estruturada em cima de um movimento negro bastante consequente, bastante consolidado, sabe-se que vai sumir, mesmo porque ela aos poucos substituída pelas grandes promessas de outras formas de ver o mundo. Por exemplo, está aí, nada contra as religiões, mas as igrejas evangélicas atualmente têm recebido e têm atraído uma leva grande dos membros da população negra, dando uma esperança ao contrário do que a gente colocava, Enquanto a gente veio organizando a população negra, os negros e negras, numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva de superação, dos resultados de 500 anos de escravidão no Brasil, esses setores, eles remontam e levam essa população para uma esperança divina, para um outro mundo, esquecendo o que a gente conquistou agora. Então, eu acho que esse momento é um momento de bastante reflexão, Inclusive, nem só daqueles que levantaram a bandeira de combate ao racismo, dentro da perspectiva do combate ao racismo, mas também na perspectiva da valorização do que a gente chama de negritude, da valorização do reconhecimento do negro enquanto representante de uma civilização histórica africana que atravessou o oceano e veio para ajudar a construir
a nossa América Afro-Latina. Agora, trazendo aqui para Fortaleza, eu lembro lá na Câmara, em 2012, se não me falha a memória, nós aprovamos um plano de políticas públicas para a promoção da igualdade racial no âmbito municipal. Eu não sei nem se tratava de algo inédito, mas era algo pouco usual entre as capitais, entre os municípios brasileiros, a aprovação em lei de planos com esse objetivo. Isso acho que foi no último ano do governo da prefeita Luiziane. Nos últimos 4, estamos fechando agora a gestão do prefeito Roberto Cláudio, de lá para cá, como é que evoluiu a política municipal nesse campo? Bom, a política municipal, se de um lado, né, durante o próprio governo da Luiziane, houve um avanço espetacular, né, nem só aqui, mas a nível federal, porque a ex-ministra Luísa Baia conseguiu pegar o estatuto, né, que foi muitos anos de luta, e transformar num sistema, né, federal, num sistema nacional de política de promoção da igualdade racial, né, o que demandava um monitoramento nacional de como é que essas políticas poderiam ser vistas, né, pela sociedade, pelos cidadãos e acompanhadas dentro daquilo que se propunha, né, como aqui no município a gente, imantados por essa política nacional e apoiados por todos os estados e aqui na cidade, né, pela prefeita, que deu um status para as coordenadorias especiais, e a de coordenadoria de promoção da igualdade racial tinha um status de secretaria, ou o coordenador especial tinha um status de secretário, e por isso dialogava com aqueles que podiam levar as políticas transversalmente para todo o corpo da prefeitura. Então, naquele momento avançamos, e logo em seguida, né, com a entrada do novo governo, rebaixou esse posicionamento. Ou seja, né? o que aconteceu em nível nacional agora aconteceu assim em 2013. 2013. Né? Por quê? Porque o coordenador, inclusive, amigo da gente, menino, gente fina do movimento negro, tranquilo, né? Mas ele entrou sem o status. Entrando sendo o status na subordinação de um secretário, né? Que não, digamos assim, compreendia a complexidade de um tema como esse, né? E o coordenador não tendo o espaço necessário, o poder necessário para chamar o movimento negro, apoiado pelo movimento negro, avançar nas políticas, então houve um retrocesso extremamente... Agora, você que ocupou essa função, né, de coordenador de políticas para a igualdade em Fortaleza, explica para a gente qual é a diferença, né, de ocupar essa função com o status de secretário. Eu te pergunto isso porque isso muitas vezes é objeto de polêmica, de discussão. Não precisa criar uma secretaria para políticas públicas para a juventude, por exemplo. Não precisa criar uma secretaria, e o movimento é muito forte na afirmação da importância de conquistar espaços na institucionalidade para constituir a política. Você viveu isso na prática? Bom, qual é a diferença? Eu acho que antecede essa sua pergunta, é muito legal, porque tem uma coisa muito interessante que a gente vive colocando. O Estado brasileiro é um Estado racista, as instituições são racistas. Toda instituição brasileira, né, que está no governo, tanto do poder judiciário, do executivo, como legislativo, como judiciário, as instituições de ensino, essas instituições empresariais são racistas. Não vamos entrar aqui no historicamente racista. Está aí o status do mundo, o status do Brasil como um país racista. Ao criar uma política de Estado como uma política de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial de 51% da população brasileira, que tem uma condição de vida extremamente diferenciada, né, precarizada em relação ao grupo branco que está na cabeça dessas instituições, qualquer que seja o posicionamento dentro de um governo, de um secretário, de um funcionário, né, para tocar essa política à frente, essa política ela tem que ser uma política de Estado. Então essa pessoa, esse responsável, ele tem que estar diretamente ligado ao representante do Estado. Porque as outras pessoas não vão entender isso, e elas, muito pelo contrário, elas vão bater de frente com essas pessoas, entendeu?
Você pega um determinado secretário ou outro que pode entender isso, compreender, independentemente de ser negro ou não, pode entender isso, mas o representante, esse funcionário, esse secretário, esse coordenador especial que está à frente dessa política, ele tem que ser uma pessoa do Estado, ele tem que dialogar diretamente ou com o governador, diretamente com a prefeita, ou diretamente com o presidente da República. Essa é extremamente importante. Ou seja, para fazer face a essa explosão histórica, inclusive institucional, se torna imprescindível o empoderamento político, né, do gestor, dos representantes. Por quê? Porque esse gestor ele vai dialogar diretamente com essa população e diretamente com o responsável pela política do Estado naquele momento. É muito difícil, por exemplo, vamos pegar aqui a Lei 10.639, né? É muito difícil... Acho que era legal aproveitar a oportunidade para explicar a Lei 10.639, porque muita gente não conhece. A Lei 10.639, ela altera a Lei 9.944, se não me engano, 96, que estabelece, portanto, ela altera o currículo, né, de ensino no Brasil, e estabelece o ensino da cultura e da história afro-brasileira e africana em todo o currículo brasileiro, em toda a escola, em todo o ensino público e privado. Ora, o Brasil, até esta lei, ele não tinha nas suas escolas, na universidade, não tinha ninguém, os conteúdos necessários para poder aplicar essa lei, né? O negro, a negra, no ensino brasileiro, assim como nas suas ferramentas de ensino, nos seus livros, nas suas apostilas, nos seus vídeos, o negro não aparecia a não ser como símbolo da escravidão, só no determinado momento histórico da escravidão. Ao colocar uma lei dessa natureza no Brasil todo, para mudar fundamentalmente o ensino brasileiro, né, os diretores da escola, os professores não estavam preparados, não tinham conteúdo, não sabiam como mexer com isso. Entendeu? Então isso é extremamente importante, que essa lei, o responsável, a pessoa responsável pelo organismo de promoção da igualdade racial daquela cidade, daquele estado ou do país, dialogasse diretamente com os responsáveis do ensino, Ministério do Ensino, secretários de Educação, né, para levar a importância e a obrigatoriedade de Estado de aplicação dessas leis, né? Portanto, outra vez colocando aquilo que você estava colocando, né? Um simples assessor ou um funcionário responsável por uma lei dessa num determinado município, num determinado estado, não tem força para obrigar, para levar a obrigatoriedade da lei. Até porque o Estado tem um funcionamento e uma estruturação sob a lógica racista. Né? Então é preciso de um instrumento com poder suficiente para enfrentar essas estruturas, essa lógica de funcionamento. E que tenha os fundamentos, que tenha diálogo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de escola que falara para mim, então, olha, aqui nós estamos fazendo isso no dia 20 de novembro, nós estamos fazendo isso no 13 de maio, nós estamos fazendo isso aqui no Ceará no dia 25 de março, nessas datas extremamente importantes, né? É importante, são essas datas importantes, inclusive o 13 de maio é importante para a gente debater a abolição que não foi feita, né? Hoje a gente deve discutir a abolição que não foi feita. A que foi feita a gente sabe que foi feita e que não deu em nada, que não era para dar em nada mesmo. A que não foi feita é mais importante a gente discutir, entendeu? Então, mas não é nada disso a lei. A lei é para mudar tudo. Por exemplo, você não pode mais entrar numa escola hoje, né, e ver nas paredes das escolas todos os desenhos, as ilustrações de crianças, de anjinhos, loirinhos de olhos azuis só. É claro que tem que estar lá tudo. Bota lá os seus anjinhos de olhos azuis, bota os pretos, bota os pardos, bota os indígenas, bota cubanos, bota tudo, mas tem que estar lá. Nós vivemos num país de uma diversidade muito grande, inclusive a coloração da diversidade racial desse país é uma coisa fantástica. E as escolas, como instituições de ensino, elas não podem facilitar a compreensão do que é o país, omitindo um elemento que é estruturante, né, dessa persona, né, das identidades que fazem a nossa... Você pega uma criança que ela só vê
uma cor, né, nas paredes, nas referências, que isso se repete inclusive na mídia, né? Então, ela continua vendo o que o seu pai, sua mãe vê, que o seu patrão vê, que esses que não estão na parede, que esses pretos aqui que não estão na parede, eles pertencem ao mundo da naturalização, da subordinação, né? Dos trabalhos precários, de todos os tipos de preconceito em cima disso, e com razão, porque ele não está em lugar nenhum. E é óbvio que uma criança que cresce num ambiente como esse e aprende num ambiente como esse, tende a reproduzir isso como se natural fosse, né? Como se não fosse fruto de uma percepção Mas, olha, racista. Eu não respondi a questão da lei, né? Então, essa lei que nós fizemos aqui, nós criamos um plano municipal da igualdade racial, ou um plano municipal da promoção da igualdade racial, né? Então, é bom deixar também bem claro que quando a gente fala aqui igualdade racial, é do ponto de vista do direito, né? Das oportunidades, dos direitos. A gente sabe muito bem que não existe ninguém igual, né? Muito pelo contrário, acho que essa diferença é extremamente importante para todo mundo, né? O pensamento diferente, a nossa cor diferente, o cabelo, o olho, cada um, essa diversidade todas, né, do ser do indivíduo. Mas do ponto de vista das oportunidades, civilizatoriamente falando, né, a luta pela igualdade racial, né? Então, nós fizemos um plano, e nesse plano, e que não se tocou até agora essa lei, a Lei 9.956, né, de 24 de dezembro de 2012, né, assinada pela então prefeita Luísa Lins, construída em 2 anos de debate pelos bairros, pelas escolas, aproveitando duas conferências municipal e estadual, né? Daqui, os seminários, os embates todos que nós fizemos, nós juntamos tudo que tinha escrito, que tinha falado, que tinha demandado, e transformamos isso num plano, transformamos isso numa lei que foi assinada. Só que saímos do governo, entra um outro governo, né? E também há uma desmobilização do próprio movimento negro nesse sentido, a gente não pode negar isso, e as cobranças que fizemos para a regulamentação de alguns artigos dessa lei não prosperaram, e também não cobramos, né? Não fomos para frente, e o próprio governo, em função do que ele entende, que eu acho que o governo municipal tem um entendimento diferenciado da questão de relação racial, nunca falou, o prefeito, se o seu prefeito está aí, eu tenho acompanhado entrevistas com ele nunca falou a palavra, né, das diferenças raciais, dessas políticas públicas para negros, eu nunca vi isso. É uma ausência, né? É uma ausência total, né? Então, eu acho que a gente precisa cobrar, eu acho que a gente precisa levar essa lei ao conhecimento, né? E eu acho que é uma oportunidade, inclusive agora, com você, que foi reeleito nessa conturbação política desse país, num momento extremamente complicado, mas é um parceiro nosso, está aqui, né? Eu acho que a gente tem que tocar para frente essa lei, porque tem alguns elementos dessas leis extremamente importantes, por exemplo, do que diz respeito à colocação lá, depois vocês sabem melhor do que eu tecnicamente, como o orçamento do município é aprovado. Para ser aprovado tem que ter um documento de monitoramento da aplicação das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Está lá na lei, entendeu? E eu duvido que a Câmara até hoje, né, e o próprio movimento negro tenha cobrado isso do poder municipal, né? Então eu acho que a gente tem que ficar atento, cobrar e trabalhar em outras coisas da lei que precisam ser regulamentadas. Por exemplo, tem um artigo, né, no que diz respeito ao desenvolvimento, que diz que empresas, empreendimentos que tenham mais de 50% na sua composição de negras e negros, merecem e devem ter descontos dos impostos municipais para esse grupo, no sentido de estimular esse grupo, dar uma força para criar. Dar um tratamento tributário diferenciado, né? Para esse segmento. Por que também isso, Guilherme? Deixa eu só trazer essa informação que é importante. Ainda no governo nosso, né, federal,
houve um levantamento de pesquisa feito pelo SEBRAE, juntamente com outros organismos do governo federal, sobre os empresários brasileiros, né? A cor do empresário, os donos dos negócios brasileiros, e por incrível que pareça, né, pegou justamente o período do governo Lula, nós saímos de 6 milhões de empresários, né, ou seja, de CNPJs, e fomos em 2003, e fomos 2001, 2003, e fomos para 2013 para 11 milhões, 10 milhões e 11 milhões. Você sabe quantos tem de brancos? 11 milhões. Ou seja, nós empatamos. Do ponto de vista numérico, né, quantitativo, os CNPJs da raça negra no Brasil e os CNPJ da raça branca brasileira estão batendo. Quando você vai mais para frente para ver o detalhamento da pesquisa, quando chega empresas que têm 1 funcionário, empresas que têm 2, empresas de faturamento 3, a gente desaparece, some e vê que nós temos o empreendedorismo na nossa veia, a gente vai para frente, a gente fica, quem mais fica desempregado, portanto o MEI aí veio para também regulamentar e dar uma força para essa gente que está desempregada. Essa gente vai, pega um carrinho, pega outra coisa, vai vender bombom, se organiza, paga o INSS para poder... Só que ele não sai daí. Por quê? Porque ele é tratado igualmente como empresário. Esse é o grande problema, né? Você tem um CNPJ, você é tratado igualmente. Quer dizer, eu tenho um CNPJ e o Tasso Gereissati também tem. Então nós dois somos iguais, né? Você defende que tem um tratamento diferenciado de políticas públicas, como a gente tem, por exemplo, na educação, para a gestão fiscal do Estado, um tratamento tributário diferenciado, no sentido de... Enquanto houver diferença, e essa diferença causa... Ou seja, não é algo que é para ser só na educação, as cotas, por exemplo, é algo que deve ser também estruturante na maneira como as políticas públicas do Estado, de forma geral, a política tributária, a política de desenvolvimento econômico, tem que dialogar com essa história racista de estruturação do Estado brasileiro. Aliás, se não tiver isso, você vai ter esquizofrenias do tipo, você tem uma política para os quilombolas, né? Ai, legal, os quilombolas, não é boa, vamos lá, trabalha, INCRA, estuda, estão lá, faz uma mídia danada. Aí os caras lá produzem comida, produtos orgânicos, tem o modo quilombola de viver, ou seja, o cara não quer sair dali, o cara tem outro conceito de vida, outra filosofia de vida, tá legal, tal, mas ele tem que vender o produto dele para comprar outros produtos, ele precisa vender. Nós estamos nessa era das relações de troca pelo dinheiro, ele precisa fazer isso, né? Entendeu? Se ele não tiver uma forma diferenciada pelo Estado de tratar essa economia dele, de interagir com o mercado, como é que ele vai competir? Por exemplo, ele vai lá para o Ceasa vender a mandioquinha dele, que é orgânica, que é histórica, o milho dele que dá 2 cozidazinhas legal para fazer o cuscuz, que é diferenciado, que é uma semente crioula, que ele guarda, tem 500 anos e tal. Como é que você trata disso igualmente? Não dá. Falando nisso, você coordena aqui a Rede Quilofé de Economia do Negro. Explica pra gente o que é a proposta da rede. Bom, essa proposta, a rede nasceu justamente da abordagem da discussão sobre a economia dessa população brasileira, que quando a gente faz a pirâmidezão, lá embaixo está a pobreza toda, né, negra. Então a gente começou a discutir não mais o negro no mercado de trabalho, o negro empregado ganha menos. Essa discussão continua. Em qualquer lugar, né, você vai ter problema de salário, ter problema de locação do negro, uma série de coisas, os preconceitos, racismo dentro das empresas e tal. Mas a gente começou a discutir qual era o pedaço patrimonial, digamos assim, do negro no Brasil, né? Desde o interior, aqui. E a gente começou nesse debate e criamos um fórum aqui para continuar esse debate, fizemos alguma experiência, né, dentro da economia solidária, que foi o caso, por exemplo, do Fundo Rotativo Solidário. Nós pegamos uma tecnologia de fundo rotativo lá da economia solidária e aplicamos em 13 agrupamentos de negros aqui no município, ainda dentro do governo, ainda sob o guarda-chuva governamental, né, do município e do BNB na época.
Foi uma experiência legal, acabou. Quando a gente sai do governo, a gente tinha a continuidade disso. Então a gente cria uma rede. Essa rede foi feita para agregar empreendedores, artesãos, pessoas que têm um barzinho ali, pessoas que que se reconhecem negros, aqueles que não se reconhecem, a gente trabalha a formação para que se reconheçam e estimular esse agrupamento através da organização desse coletivo a vender, a melhorar as suas condições econômicas. Criamos em cima disso uma logística de comercialização que estamos denominando de quitanda, procuramos alguns setores governamentais, o Dragão nos apoiou, deu um espaço para a gente trabalhar, temos feito um sucesso grande, né? Mas agora a gente precisa dar um upgrade nessa proposição. Por quê? Porque agora nós chegamos numa situação, digamos assim, da normalidade dentro do sistema de produção de mercadoria. Ou seja, você precisa de investimento, você precisa de um tratamento diferenciado, você tem mercadorias diferenciadas, essas mercadorias, esses produtos, elas ajudam a dar mais visibilidade no nosso objeto, né? Portanto, produzimos produtos para a escola, para a Lei 10.000. Aliás, aproveita e explica para a gente depois, como o jogo da mancala. Isso aqui é um jogo africano que ajuda dentro das escolas a aplicação da Lei 10.639. Por quê? Porque faz com que o aluno, ao aprender matemática através de um jogo aritmético, né, ele faz a ponte, volta para a África e sabe que isso aqui nasceu lá. Ele sabe, por exemplo, que o opositor que ele está jogando aqui, que ele vai querer ganhar, ele não precisa matar, né? O africano, o opositor dele, ele é um parceiro dele, ele só quer ganhar dele, ele não tem, por isso isso aqui é uma semente, né? Ou seja, à medida que eu pego a semente do outro, eu enfraqueço ele, deixo ele um pouco sem comida, depois eu devolvo. Então esse jogo é um jogo interessante, né? Nós temos as esculturas, né, de figuras que veio da África, que atravessa a África. Então as produções dos empreendedores da rede Quilofé, não é só isso, mas também ajuda a gente no fortalecimento do reconhecimento identitário. Então esse é o grande papel da rede Quilofé. E a rede tem, para quem está vendo e se interessa de participar, tem página no Facebook? Sim, né? Tem facebook.com/rede Quilofé. Nós temos hoje uma sede na rua Senador Alencar 631, sala 814, né? Onde temos muita dificuldade de pagar o aluguel todo mês, né? Mas nos reunimos às quartas-feiras pela manhã, aos sábados, mas a gente está lá. Estamos montando então um sistema de entrega pela internet, um e-commerce e tal. E quem se reconhecer como negro e negra e quiser vir, apareça. E branco também, nós temos cotas para brancos, né? 20% dos empreendedores são brancos sem nenhum problema. Nós não temos nenhum problema racial. Bacana. Eu quero aproveitar a oportunidade, Bernardo, para te agradecer por essa contribuição às discussões que temos feito através desses bate-papos que temos gravado aqui na Casa Vermelha, e para colocar o nosso mandato à disposição para sermos interlocutores não só da rede, mas do movimento negro aqui no Ceará. Você falava do plano e está chegando aí o orçamento. Eu posso testemunhar, a Câmara nunca realizou nenhuma audiência pública para monitorar efeitos de eventuais ações desenvolvidas pela Prefeitura na gestão atual, decorrentes do plano para a promoção da igualdade racial, e isso eu acho que é uma dívida de todos nós. Eu quero aproveitar a oportunidade para colocar o nosso mandato à disposição disso. Está chegando a discussão do orçamento de 2017, está começando agora na Câmara Municipal, deve ser votado nos primeiros dias de dezembro, e acho que também é uma oportunidade da gente discutir e encontrar espaços no orçamento para prever ações, inclusive em parceria com a sociedade, com a rede, né, com o movimento, que possam dialogar com o diagnóstico que foi feito nas conferências municipais realizadas naquele período e que resultaram no plano municipal. Então quero te agradecer muito aí por essa oportunidade de bater esse papo. E por fim, você para nós todos é um ícone do movimento negro aqui no Ceará. Obrigado. Qual seria a tua mensagem para o movimento negro em mais um 20 de novembro? Eu
agradeço a oportunidade de ter falado aqui, de ter exposto aqui algumas ideias. A mensagem minha, a minha preocupação é de que o movimento, de que as pessoas, que negros e negras, se olhem, né? Olhem para si um pouco e ver que o que nós conquistamos até agora é muito pequeno diante do tamanho, da monstruosidade que esse momento político está vindo sobre nós. Então, a década da afrodescendência, eu acho que nós precisamos agarrá-la, inclusive como um escudo pela frente e como um cobertor nas costas, a almofada, porque vem paulada, né? Não é porque eu queira, não. É porque a desconsideração do que foi feito e grande parte da violência, do ódio, desse furor que está vindo sobre a sociedade brasileira é porque nós colocamos a nossa cara preta na rua. É tempo de luta e tempo de resistência. Muito obrigado, Bernardo, e até o próximo bate-papo. Muito obrigado.